Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo bem diferente aqui no programa. Vamos analisar um trecho de uma sessão de RPG ao vivo do canal Ordem Paranormal. A história se chama Hexatombe e é basicamente um jogo de sobrevivência brutal onde cada decisão pode ser a última. Nossa missão aqui é desempacotar um momento de crise total, um ponto em que o grupo de jogadores está prestes a implodir, sabe? E entender como eles usam essa fragmentação para, no fim, forjar uma identidade unificada. É um material riquíssimo para análise. Porque, assim, não se trata só de rolar dados e lutar contra monstros, né? Exato. O que a gente tem aqui é um estudo de caso sobre tomada de decisão sob pressão extrema, sobre dinâmica de grupo e sobre o poder da narrativa colaborativa. O grupo chega numa encruzilhada estratégica e moral. Se aliar a uma facção poderosa, mais opressora, ou a uma mais fraca, mas que representa a liberdade. A escolha que eles fazem e, mais importante, como eles chegam a ela, diz tudo sobre a história que eles querem contar. Perfeito. Então vamos começar pelo começo dessa crise. A cena da manhã seguinte, que já começa com uma atmosfera bem estranha. Dois personagens, o Jai e o Labirintim, acordam na base de uma facção conhecida como Couraças. E eles não acordam num quarto de hóspedes qualquer, mas sim no quarto da líder deles, a Escarlata. E aqui já temos o primeiro elemento de tensão. Os Couraças são a facção da ordem, da força militar, do controle. Eles oferecem segurança num mundo caótico, mas o preço é a submissão. A líder, Escarlata, personifica isso. Jai e Labirinto acordam sob um efeito que o jogo chama de paixão por ela. Algo que mecanicamente dá a eles bônus de força e determinação. É uma sedução literal, uma oferta de poder embrulhada em manipulação emocional. É uma barganha faustiana desde o primeiro minuto. A Escarlata oferece cura, suprimentos, um porto seguro. Mas a que custo? A própria aparência dos couraças já entrega o jogo, né? Eles usam armaduras que parecem fundidas ao corpo, quase como se a facção os possuísse. E essa influência da Escarlata parece ser mais uma camada desse controle. É uma aliança que oferece sobrevivência, mas ameaça a individualidade. E o que é brilhante aqui do ponto de vista do design do jogo é como essa ameaça se manifesta de forma sutil e bizarra. A fonte descreve que o Chei, um dos personagens, percebe que tem um braço esquerdo que ele não se lembrava de ter. Isso é muito estranho. Não é um membro fantasma de algo que ele perdeu. É o contrário, um membro fantasma reverso. É uma alteração física inexplicável que simboliza essa perda de si mesmo, essa invasão sutil que a aliança com os couraças representa. E, no meio dessa confusão toda, a proposta da Escarlata vem à mesa. Ela quer que eles se juntem aos couraças para um ataque surpresa contra uma facção rival, os Psicoleira. Naquela mesma noite. Isso, naquela mesma noite. A pressão é imediata. Eles não têm muito tempo para pensar. No fim, eles pegam alguns suprimentos e dizem que vão levar a proposta ao resto do grupo, partindo de volta para a própria base. Mas o caos que eles encontram lá é de uma natureza completamente diferente. E esse contraste é fundamental. Enquanto Jai e o Labirinto viviam essa tensão psicológica, essa sedução perigosa, o resto da equipe estava literalmente lutando pela vida. A narrativa se divide em duas experiências completamente distintas que agora precisam colidir. Totalmente. Eles chegam na base esperando talvez encontrar o grupo planejando o próximo passo, e o que eles encontram é o relato de um pandemônio. O resto da equipe teve que lidar com uma terceira facção, os Transtornados. Aconteceu de tudo. Um duelo tenso, uma traição, e um dos inimigos acabou sendo morto depois de tentar assassinar um personagem central do grupo, o Henry, que tem um papel de sacrifício. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para explicar esse conceito, porque ele é o motor de grande parte do conflito. No sistema de Hexatombe, o Henry, como sacrifício, funciona como a peça central do jogo para o time. Pense nele como o rei no xadrez. Se ele morrer, todos perdem instantaneamente. Ah, entendi. Só que, ao mesmo tempo, a presença dele é um ímã para o perigo. Ele atrai ameaças e complicações. Essa dualidade mecânica é o que gera a dinâmica de grupo. Ele é o bem mais precioso e, ao mesmo tempo, o maior fardo de todos. Isso explica perfeitamente a tensão em torno dele. Mas o caos não parou por aí.
a maior bomba que eles encontram ao voltar é a revelação sobre um suposto aliado, o Giovanni. Ele não era uma pessoa. Ele era o que o universo da Ordem chama de mímica de conhecimento. Isso é devastador para a moral do grupo. Uma mímica de conhecimento, nesse universo, é uma criatura paranormal que assume a forma de um ser humano com uma perfeição assustadora. Seu único propósito é observar, coletar informações e se infiltrar. Que medo! A fonte diz que ele simplesmente se desfez e desapareceu. A descoberta de que uma dessas criaturas estava entre eles o tempo todo ouvindo seus planos, conhecendo suas fraquezas, isso injeta uma paranoia brutal na equipe. Se o aliado que dormia ao lado deles era falso, em quem mais eles podem confiar? É o cenário perfeito para uma crise. O grupo se reúne, mas eles viveram realidades paralelas. De um lado, Jay e Labirinto trazendo uma oferta de poder e ordem, mas manchada por manipulação e perda de autonomia. Do outro, o resto da equipe, que acabou de sair de um combate caótico e descobriu que sua confiança foi traída da forma mais profunda possível. Agora, essas duas experiências precisam se fundir em uma única decisão. E aí que tudo explode. Chegamos ao clímax da sessão. O debate começa. O que fazer? A proposta dos couraças está na mesa. Eles são fortes, organizados e oferecem uma chance real de derrotar os vampiros, a ameaça maior do jogo. A alternativa é se aliar aos Psicoleira, a facção que os couraças querem atacar. Os Psicoleiras são o oposto completo. Caóticos, desorganizados, amantes da liberdade, mas militarmente muito mais fracos. Pragmática. A gente precisa de poder para sobreviver. Os couraças são a melhor aposta. Do outro, a desconfiança e a ideologia. Não podemos confiar nos couraças. Eles vão nos controlar. Os psicoleiras, por mais malucos que sejam, valorizam a liberdade como nós. E aqui a gente vê claramente a tensão entre jogar para vencer o jogo e jogar para contar uma boa história. A aliança com os couraças é talvez o caminho mais curto para a vitória estratégica. É a escolha segura. Mas a aliança com os Psicoleira, os Azarões, os Rebeldes, é narrativamente muito mais rica e desafiadora. É a escolha que força os personagens a definirem quem eles são. Eles querem ser soldados, em um exército vitorioso, ou querem lutar e talvez morrer por seus próprios ideais. E no meio dessa discussão toda, com os ânimos à flor da pele, o pavio acaba. O Jay, que voltou visivelmente afetado pela influência da Escarlata, perde completamente o controle. O Henry, o sacrifício, está argumentando e o Jay simplesmente explode. Ele avança, joga o Henry no chão com violência e grita a frase que marca a sessão. Cala a boca, cachorrinho. Essa cena é brutal. É o ponto de ruptura. Não é mais um debate ideológico. Virou físico. Sim. E é simbolicamente muito poderoso. O Jay, que acabou de vir do ninho do controle e da dominação, ataca fisicamente o Henry, que representa a maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a maior responsabilidade do grupo. É o conflito externo, couraças versus psicoleira, se manifestando como um conflito interno que quebra a confiança do time em 1000 pedaços, ao vivo. A pressão da situação fez a equipe se canibalizar. Completa do grupo ou um momento de honestidade radical. Felizmente para eles foi a segunda opção. Para tentar se reconectar, eles começam a compartilhar suas histórias pessoais, as razões pelas quais acabaram na Ordem. A fonte descreve revelações de traumas profundos, sobre pais abusivos, perdas, solidão. É um momento de vulnerabilidade total. E isso é fascinante do ponto de vista da narrativa colaborativa. Os jogadores, através de seus personagens, percebem que a lógica e a estratégia falharam. A discussão racional levou à violência. A única saída é voltar para o núcleo emocional, para o porquê de estarem ali juntos. É um momento de roleplay puro, onde eles usam a vulnerabilidade como uma ferramenta para reconstruir a confiança que foi estilhaçada minutos antes. Eles param de se ver como peças em um tabuleiro e voltam a se ver como pessoas. E essa capacidade de improvisar, de criar narrativas complexas em tempo real, de mergulhar em sistemas de regras e ainda extrair uma emoção tão genuína é algo que sempre me impressiona em quem joga RPG.
Exige uma combinação de pensamento lógico, gerenciamento de recursos e uma criatividade quase teatral que é bem rara. Totalmente. Você está gerenciando pontos de vida, pensando em táticas de combate, otimizando habilidades, mas ao mesmo tempo está interpretando um personagem com uma história de vida, com medos, esperanças e reagindo de forma crível às ações dos outros. É um exercício mental completo. Não é à toa que se diz que quem curte esse universo geralmente tem uma mente afiada, um gosto por leitura, por desvendar sistemas complexos e por resolver problemas de uma forma muito criativa. Sabe, esse perfil que você descreveu, de alguém que consegue focar em regras complexas, mas também pensar de forma criativa e estratégica, me lembra muito o desafio que é se preparar para provas e concursos de alto nível. Seja um vestibular concorrido, um concurso público, uma carreira militar, a prova da OAB ou a residência médica, é o mesmo tipo de dedicação, a mesma necessidade de equilibrar memorização com raciocínio crítico. Exato, é uma maratona intelectual que exige as mesmas habilidades de foco, disciplina e resolução de problemas. E, se por acaso alguém que está nos ouvindo está nessa jornada de estudos e quer uma ferramenta que esteja à altura desse desafio, a gente tem uma dica. Entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Uma ótima dica. E essa mesma capacidade de reavaliar a estratégia e se focar no que realmente importa é exatamente o que o grupo faz a seguir na nossa história, depois daquele momento de catarse. Com certeza. Essa conversa vulnerável recalibra completamente o grupo. Ela serve como um lembrete do porquê eles confiam uns nos outros apesar de tudo. E com essa base de confiança restabelecida, eles finalmente estão prontos para tomar uma decisão coletiva. E eles fazem isso da forma mais democrática possível. Uma votação. A decisão final, após toda a discussão e a explosão emocional, é tomada. Eles vão se aliar aos psicoleira. Eles escolhem o caminho da liberdade caótica em vez do caminho da segurança controladora. É uma decisão de altíssimo risco. E eu não tenho tanta certeza se foi uma escolha baseada apenas em valores. Acho que há um elemento de medo muito forte aí também. Medo. Sim, o medo do que eles viram nos couraças, a influência da escarlata, o braço estranho do Jai, a armadura que parece uma prisão. Talvez eles tenham escolhido os psicoleira não apenas por um alinhamento ideológico, mas por um medo visceral de perderem o controle de si mesmos. É uma escolha pela autonomia que, no fundo, é uma forma de autopreservação. É uma afirmação de quem nos recusamos a ser. É uma ótima perspectiva. A decisão não foi só um sim para os psicoleira, mas um não retumbante para os couraças. E o plano agora é ousado. Eles decidem não apenas se aliar aos psicoleira, mas ajudá-los a atacar a base dos couraças naquela mesma noite, usando a informação que o Jai e o Labirinto conseguiram. Eles decidem ir para a ofensiva total contra o poder que tentou seduzi-los. Eles escolhem o caminho mais difícil, o que torna a jornada estratégica muito mais perigosa, mas que, ao mesmo tempo, solidifica a identidade do grupo. Eles não são mais um amontoado de sobreviventes reagindo aos eventos. Eles se tornaram uma força ativa com um propósito claro, forjado no conflito. O final da sessão é pura tensão. A equipe começa a se preparar para a batalha, distribuindo equipamentos, planejando a invasão, mas antes mesmo que eles possam sair, o perigo bate à porta. Literalmente. A base deles é visitada pelos vampiros, que são a ameaça principal do jogo, a razão pela qual todas essas facções estão lutando. É o universo do jogo dizendo: "Ah, vocês finalmente tomaram uma decisão e escolheram o caminho difícil? Ótimo! Aqui está a primeira prova." Eles conseguem repelir o ataque inicial, mas o recado foi dado. O relógio está correndo e o inimigo sabe onde eles estão. Isso adiciona uma camada de urgência desesperada ao plano deles. A sessão termina com o grupo marchando em direção ao território dos psicoleiras, comprometidos com um plano arriscadíssimo, sabendo que o confronto que se aproxima vai definir tudo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O que a gente viu aqui foi um grupo que chegou ao seu limite absoluto, se despedaçou num conflito interno violento
e conseguiu usar os cacos dessa ruptura para construir uma nova identidade, mais forte e unificada. Eles fizeram uma escolha perigosa, baseada em confiança e valores recém-reafirmados, e não em poder bruto ou na lógica fria da sobrevivência. Fica muito claro que a resposta certa para o dilema deles não estava no manual de regras do jogo, nem numa planilha de otimização estratégica. A resposta surgiu do caos, do conflito, dos traumas e das histórias dos personagens. A decisão que eles tomaram não foi necessariamente a melhor do ponto de vista tático, mas foi a que tornou a história deles mais significativa, a que deu um propósito para a luta. E numa narrativa colaborativa como o RPG, isso vale mais do que qualquer vitória fácil. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para se pensar, em uma situação onde não existem escolhas fáceis, onde todas as opções apresentam riscos imensos. O que pesa mais na balança? A aliança com o poder, que oferece segurança, mas pode te corromper e te consumir, ou a aliança com a liberdade, que pode ser caótica e te levar à morte, mas te permite ser fiel a quem você é?